Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai para mais uma aula gravada aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo 15 da frente 4, que é a respiração anaeróbia ou a fermentação. A gente usa muito o termo fermentação, né? É um tema muito cobrado aí nas provas, nos vestibulares, no Enem. A fermentação é um processo extremamente importante de obtenção de energia de alguns seres vivos. E a gente vai discutir um pouquinho como que esse processo funciona, quais são aí os elementos que participam, né, dessa reação química que é a respiração anaeróbica. Vamos lá então. Ele é um processo muito simples, né, de obtenção de energia. Ele é simples por quê? Porque a gente estudou no módulo anterior a respiração celular, né? Então a respiração celular ele é um processo mais complexo. Ele envolve 3 etapas, né? Se vocês lembrarem bem aí, é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Então ele envolve 3 etapas e ele obtém aí uma quantidade muito grande de energia, né? Se a gente observar aqui, eu coloquei um esqueminha aqui ao lado, nós temos na respiração, nós temos uma obtenção aí de 38 mols de ATP, ou seja, uma quantidade considerável de ATP que é obtido nesse processo. 38 ATPs, está aqui, ó, 38 ATPs. Sendo que desses 38 ATPs aí, na fermentação, a gente vai conseguir obter apenas 2 ATPs. Olha que interessante, né? Então tá aqui, ó, a fermentação, a respiração a gente consegue 38 mols de ATP, e na respiração, ó, na fermentação, que é a respiração anaeróbia, a gente consegue apenas 2 ATPs. Então essa é a diferença de um processo para o outro, basicamente. E claro, né, ele ocorre na ausência de oxigênio, enquanto que a respiração ocorre na presença de oxigênio. Vejam que o oxigênio está presente aqui no processo de respiração. Já nos processos de fermentação, ele não ocorre. Nós temos basicamente aí, então, 3 tipos de fermentação que nós vamos estudar, aí, básicos, né, que nós vamos trabalhar, que é a fermentação alcoólica, láctica e acética. Né? Nós vamos ver aí quais são esses processos e que produtos que eles acabam gerando. E quem que realiza isso? Basicamente, quem vai realizar fermentação são bactérias, fungos e as nossas células musculares. Né? A gente tem um processo muito importante que acontece nas células musculares, né? Uma fermentação lática que ocorre aqui. Né? Essa fermentação ela vai ser responsável aí por obter uma energia muscular extra que nós precisamos aí quando nós desprendemos muita energia, quando nós temos um esforço muito grande muscular, e esse esforço aí demanda uma obtenção de energia aí, que vai ser retirada da fermentação láctica. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de fermentação. E também é claro que a gente tem que saber que são as reações enzimáticas que realizam esse processo, que causam esse processo. Né? Por que reações enzimáticas? Porque as enzimas vão quebrar o substrato. Então nós temos vários substratos. Por exemplo, na fermentação lática, o substrato vai ser a lactose, que é o açúcar presente no leite. Então ela é o substrato. Então nós vamos ter que usar a lactase para quebrar, por exemplo. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses 3 processos aí, a fermentação alcoólica, lática e acética. Muito bem, vamos começar aqui pela fermentação alcoólica, né? Então tá aqui, fermentação alcoólica. Por que ela é chamada de fermentação alcoólica? Porque o produto final dela tá aqui, é o etanol, né? Então nós vamos produzir aqui as moléculas de etanol, 2 moléculas de etanol ao final do processo, por cada molécula de glicose. Tudo começa, assim como lá na respiração celular, que nós vimos na aula passada, tudo começa com uma molécula de glicose. Então essa molécula de glicose vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos, certo? Tá aqui, ó. Ela foi degradada em ácidos pirúvicos. Na verdade, essa glicose, ela foi obtida antes daqui, né? Como a gente está falando de fermentação alcoólica, antes daqui ela foi obtida de algum substrato. Se for, por exemplo, para a produção de vinho, o substrato foi a uva, né? Então lá da casca da uva foi retirada, só um exemplo, tá, gente? Pode ser vários substratos. Lá da casca da uva extraiu-se então um açúcar, né? Uns açúcares da frutose. Esses açúcares foram quebrados, chegando na glicose. Ah, mas quem quebrou esses açúcares, professor? Foi, obviamente,
a ação enzimática. Foram enzimas que vão degradando isso até chegar na glicose. Essas enzimas elas vão quebrando aquilo tudo, vai degradando aqueles compostos, aqueles polissacarídeos complexos, né, que existem na uva, aqueles açúcares grandes, e vai quebrando até chegar no nível de glicose. Quando chega no nível de glicose, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui a quebra dessa glicose em ácidos pirúvicos. A gente já viu que o ácido pirúvico ele é um composto de 3 carbonos, né, cada ácido pirúvico. A glicose é um composto de 6 carbonos, portanto ela é dividida basicamente ao meio, né, liberando então 2 ácidos pirúvicos. Dessa quebra, olha quem que está sendo liberado aqui também, o ATP, né? Nós estamos aqui já produzindo energia. Essa aqui é a ideia toda do processo, né? A ideia toda do processo gira em torno de nós produzirmos essas moléculas de ATP. Por quê? Porque aquele micro-organismo que está realizando isso, por exemplo, se for a produção de vinho, tá? A produção de vinho que é utilizada em larga escala na indústria, né, alimentícia, a fabricação de vinho, ela utiliza aí a levedura Saccharomyces cerevisiae, que é um levedo, né, que é um fungo. Esse fungo, ele vai utilizar esse ATP como sua fonte de energia. Olha aí que interessante. Então é para isso que ele está fazendo essa quebra. É para isso que ele está realizando esse processo, né, para obter energia. Muito bem. Depois o que acontece com esse ácido pirúvico? Esse ácido pirúvico sofre mais uma degradação, mais uma quebra e ele perde um carbono. Olha aqui, ele é um composto de 3 carbonos, o ácido pirúvico, ele torna-se um composto de 2 carbonos, que é o etanol. Olha aqui a fórmula do etanol, C2H5OH, tá? Então essa aqui é a fórmula do etanol. Então o que houve aqui de diferença, né? O que houve de quebra aqui? Ele perdeu um carbono. Eu tinha 3 carbonos, agora eu passo a ter 2 carbonos, houve a liberação de um carbono, que nada mais é do que esse gás carbônico aqui que está indo embora, ó. Olha aí o gás carbônico sendo desprendido, né? Então eu estou produzindo gás carbônico nesse processo. Então aquele levedo que está lá no suco de uva, né, realizando essa fermentação, ele está produzindo gás carbônico. Olha que interessante. Aqui, ó, 2 moléculas de gás carbônico, né? Porque são 2 ácidos pirúvicos, então tudo vezes 2 aqui, né? E aí no final de tudo produziu o tal do etanol. Claro que quando nós falamos de bebida alcoólica, a ideia central da produção de bebida alcoólica é o etanol, né? Então, qual que é o produto desejado quando a gente fala em bebidas alcoólicas? É o etanol, né? Então, pronto, eu consegui alcançar o meu alvo. O micro-organismo ele não está preocupado em produzir etanol, ele está preocupado em produzir ATP, ele quer produzir energia para ele. O etanol é uma consequência do processo que ele realiza e que os seres humanos acharam isso interessante para a produção, né, de bebida alcoólica. Isso para a produção de qualquer tipo de bebida fermentada, a cerveja, o vinho, né, o conhaque, todas as bebidas que passam por um processo de fermentação. Todas essas bebidas, então, vão ter que realizar esse processo que demanda a necessidade de micro-organismos. Eu falei aqui da uva, né, mas não é só uva, qualquer substrato, né, esse processo pode ser a fermentação do arroz, por exemplo, que aí nós teremos o saquê, todo mundo conhece essa bebida, né, uma bebida oriental, o saquê. Pode ser a destilação, pode ser a fermentação da batata, por exemplo, né? Da cana, no caso da cachaça, que nós conhecemos. Então, a fermentação do açúcar presente na cana gera também o etanol no final do processo e gera o álcool, né? Que depois, posteriormente, passa por outros processos de filtragem, destilação, e aí obtém-se, então, as bebidas alcoólicas aí das mais diversas, tá? Existe também na indústria da panificação. Agora vamos falar um pouco de pão, né? Na indústria da panificação, esse processo é utilizado também. Quando você joga o fermento no pão que você vai fazer, ou no bolo, o que está acontecendo ali com aquele fermento? Ele faz a massa crescer. Por que ele faz a massa crescer? Porque ele está desprendendo gás carbônico. E quando ele desprende gás carbônico, ele gera bolhas de gás ali no meio daquela massa, e essas bolhas de gás fazem com que a massa expanda, com que a massa cresça, estufe. Então a massa cresce pela presença do gás carbônico. Notem, gente, que na panificação não é o etanol que nos interessa. A gente não quer um produto final etanol, a gente quer o produto final gás carbônico. É ele o elemento básico aqui que nós queremos para o crescimento da massa de panificação. Então, quando a gente fala de panificação, seja um bolo, pão, bolacha, biscoito, qualquer coisa que leve fermento, né, uma massa de pizza, seja o que for, tudo isso precisa gerar gás carbônico para expandir a massa,
Tá? Ah, professor, então gera álcool na massa do pão que eu como todas as manhãs? Sim, gera álcool. Lembrando que esse álcool, quando vai ao forno, ele volatiliza, né? Ele vai evaporar, não vai ficar nada ali, né? Não vai ter etanol no pão que a gente consome, porque aquele etanol ele é todo quebrado pela ação do calor ali. Beleza? Mas o gás carbônico, que é o interessante, ele vai expandir a massa, fazer com que a massa fique fofinha e macia. Beleza, galera? Tudo bem? Deu para entender então aí a nossa fermentação alcoólica. Essa aqui ao lado é a fermentação lática, ela é muito parecida. Notem aqui ó, como ela é parecida. Uma molécula de glicose vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos cada, vai liberar o ATP aqui, olha aí, é tudo muito parecido, né, esse começo. Liberou o ATP. A fermentação lática, ela é realizada por quê? A gente tem os lactobacilos, né? Todo mundo já ouviu falar nos lactobacilos do Yakult, né? Ó, lactobacilos, muito bem. Tem um muito famoso no Yakult que é chamado de Kasei Shirota, né? Isso, foi o japonês lá que colocou esse lactobacilo aí para fermentar o leite e ele desenvolveu esse produto aí tão maravilhoso que nós adoramos, que é o Yakult, né? Não só o Yakult, como todos os derivados de leite aí que são fermentados, a manteiga passa por esse processo, os queijos, requeijão, iogurtes, Danone, né? Tudo isso que a gente consome no nosso dia a dia, tudo isso passa pelo processo de fermentação lática. E quem realiza isso são bactérias, né? São bacilos. Bacilos são bactérias presentes no leite, né? Lactobacilos, ou seja, bactérias que utilizam o açúcar do leite, que é a lactose, né? A gente pode colocar aqui a lactose. A lactose é o elemento chave aí do processo todo. Ela vai ser quebrada em glicose, essa lactose, pela ação da lactase, que é uma enzima produzida por esses lactobacilos. Eles produzem, então, a lactase, que quebra a lactose. Muito bem, que é um açúcar, né? A lactose. E aí gera, então, a glicose, que vai ser quebrada em ácidos pirúvicos, e depois ela vai ser quebrada em ácido lático. Se a gente perceber bem aqui, o ácido lático ele tem apenas 3 carbonos. Então não mudou nada, ó, 3 carbonos no ácido pirúvico, 3 carbonos também no ácido lático. Então, qual a diferença da fermentação lática para a alcoólica? Lá na fermentação alcoólica a gente tinha a presença do gás carbônico. Aqui na fermentação lática não gera gás carbônico, porque eu não tenho desprendimento de carbonos. Portanto, não há formação de gás carbônico. Ela não serviria, por exemplo, para fazer a panificação, a fermentação do pão, do bolo, porque ela não gera gás carbônico, né? Então, ela vai gerar aqui, ó, ela vai usar a quebra do NADH2 aqui para gerar o NAD, mas ela não vai ter desprendimento de carbonos. Portanto, o ácido lático ele continua contendo 3 carbonos. Qual a forma do ácido lático aqui? É o C3H5O3. Veja então, que houve apenas uma manutenção aqui do gás do carbono, porém houve uma quebra aí de um elemento de hidrogênio que já não está mais nesse processo. Beleza? Então houve uma desidrogenase e não uma perda de carbonos. Essa é a nossa fermentação láctica. E aqui por último, né, a última fermentação que nós vamos citar aqui nessa aula, que é super importante também, é a fermentação acética. Né? Por que ela é chamada de fermentação acética? Porque ao final do processo ela vai formar esse cara aqui, ó, o ácido acético. Muito bem. Notem que são processos muito simples, né? Ó, pegou a glicose, quebrou essa glicose vai ser quebrada em ácido pirúvico, que é o piruvato, né? Tudo pela ação de leveduras, ó. São leveduras, são fungos que realizam esse processo também, né? Assim como na fermentação alcoólica. Aí gerou o etanol mais o gás carbônico. Olha que legal, o etanol e o gás carbônico. Só que aqui nós vamos além. Depois desse etanol, a gente ainda vai quebrar novamente, vai haver mais uma quebra que vai gerar o ácido acético. Olha aí que legal. O ácido acético ele é um composto então formado pela quebra do etanol. Então, primeiro de tudo vai gerar o álcool, para depois, numa segunda etapa, então ele é um processo um pouco mais longo que a fermentação alcoólica, né? Porque ele primeiro precisa gerar o etanol para após um tempo esse etanol ser quebrado em ácido acético. Para quem não sabe, o ácido acético que nós estamos citando aqui é o famoso, né? Todo mundo conhece, cara, que todo mundo já usou ele, que é o vinagre.
né? O vinagre, aquele que a gente usa no alimento lá, né? Para pôr na salada. Você vai fazer um prato diferenciado, uma carne ali, você utiliza o vinagre. O vinagre, ele é um fermentado, basicamente, né? Um fermentado de vários tipos de substratos. Existe vinagre de uva, existe vinagre de limão, existe um vinagre de uma série, tem aquele vinagre balsâmico, né? Que tem uma série de ervas. Então existem vários tipos de vinagre aí, né? O mais tradicional é o vinagre de uva, de vinho, né? Então ele é feito a partir do vinho, né? Então a fermentação da uva gera o etanol, que posteriormente é quebrado em ácido acético. E aí então nós finalizamos a nossa aula sobre a fermentação. Um grande abraço a todos vocês e bons estudos. Até mais, tchau, tchau.